Meus irmãos, irmãs, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Hebreus, no capítulo 9, na sequência daquilo que nós já temos estudado. Vamos meditar nesta porção que o Senhor venha nos conduzir, venha nos ajudar. Hebreus capítulo 9, o versículo 8 diz assim: dando com isso a entender o Espírito Santo que ainda não havia manifestado o caminho do santuário, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Deixe-me repetir novamente essa leitura. Nós estamos já há algum tempo meditando sobre esse capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Então é uma leitura muito importante. Dando com isso a entender o Espírito Santo que ainda não havia manifestado o caminho do santuário, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Ainda, por favor, volte comigo aqui para o capítulo 8, os versículos 1 e 2. Preste bastante atenção neste texto. Ora, o resumo do que temos dito é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ainda, por favor, o capítulo 10, o versículo 19. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos orar. Amado, querido e eterno Deus, é no grandioso nome do Teu Filho Jesus que nós nos encontramos reunidos aqui nesta manhã, clamando a Tua ajuda, clamando o Teu socorro, pedindo a Tua intervenção nesta reunião, para que nós sejamos guardados debaixo do nome do Senhor e do sangue do Senhor, para que esta palavra ela possa fluir de maneira livre aos nossos corações. Senhor, aqui encontramos textos que só o Teu Espírito poderá nos ajudar a compreender toda a graça, toda a grandeza, toda a altura, toda a largura, toda a profundidade que contém essas verdades descritas nesses textos. Somente o Teu Espírito, aquele que sonda as Tuas profundezas, poderá nos ajudar nesta manhã a ter revelação dessas verdades tão preciosas. Por isso nós Te rogamos, naquilo que é mais santo para Ti, o nome, a pessoa do Teu bendito Filho, que pelo Espírito Eterno se entregou por nós. Então Te pedimos, vem nos ajudar nesta hora, em nome de Jesus. Pois bem, meus amados irmãos, vamos olhar com bastante cuidado esses textos. Eu quero primeiro mostrar para vocês, desde o capítulo 8, o texto áureo é este que nós vimos no versículo 8 do capítulo 9. Porém, vamos iniciar vendo de uma maneira mais contemplativa, a partir deste capítulo 8, com a ajuda do Senhor, ter uma visão mais ampla de todas as verdades. O que temos visto até aqui, nesses capítulos 8, 9, 10, a base nossa está neste capítulo 9, mas estamos analisando, vendo o capítulo 8 e o 10. E por quê? Porque esses três capítulos, eles formam para nós algo muito glorioso. Formam uma verdade só, uma doutrina só, uma exposição só.
O livro de Hebreus é, por excelência, um dos livros mais grandiosos da Bíblia, um dos livros profundos do Novo Testamento. Juntamente com a Epístola aos Romanos, Efésios e Colossenses, este livro é aquilo que nós podemos chamar a revelação do Santo dos Santos. Eu falo na minha própria experiência que por muitos e muitos e muitos anos da minha vida, eu li esse livro e não conseguia reter nada, não conseguia compreender nada. Passei muitos anos distante deste livro porque para mim era um grande enigma. E realmente não é fácil entender a revelação deste livro. Você precisa ter uma boa compreensão, especialmente do livro de Levítico, do Pentateuco, daqueles 5 primeiros livros, em especial Êxodo, Levítico e também o livro de Números. Claro que é importante conhecer Deuteronômio, mas esses 3 eu creio que vai nos ajudar melhor a compreender Hebreus, porque Hebreus é a grande revelação desses livros que eu acabei de citar, desses livros que compõem o Pentateuco. Então, meus irmãos e irmãs, vamos perceber o que é que esse escritor está trazendo para nós. Prestemos atenção no versículo 1 do capítulo 8, quando ele diz assim: ora, o resumo do que temos dito. Vamos parar nessa frase, meditar um pouco sobre ela. Ora, o resumo do que temos dito. Talvez a minha versão, ela não expresse, eu estou usando a Reina Valera, talvez ela não expresse a força dessa frase. Eu tomei duas versões para nos ajudar a entender essa frase. A tradução brasileira, que é uma respeitada tradução, ela foi inclusive, um dos que ajudou na correção dessa tradução foi Rui Barbosa. Então a gente pode imaginar a singularidade desta tradução brasileira. Infelizmente, as casas publicadoras têm publicado essa Bíblia, tradução brasileira, mas é uma Bíblia pequenininha, capa dura, letra bem miúda, e assim ninguém vai ter interesse. Eu não sei, irmãos, não me façam muitas perguntas, porque isso me constrange. Uma versão tão nobre, tão importante, e ela ser tão desprezada. Deveria ser publicada em condições melhores até de leitura. Eu tenho, e vários irmãos têm, e todos nós chegamos à mesma conclusão. Chega a assustar, impressionar, porque uma tradução tão rica como essa, ela se compara à Reina Valera. Para vocês terem uma ideia, ela se compara, mas geralmente é o que as pessoas mais gostam, e as pessoas gostam, mas não conhecem uma versão como essa, porque ela não é popular. Mas ela diz assim: no que estamos dizendo, olha como ela traduz essa frase, no que estamos dizendo, o ponto principal é este. Então agarre esta frase, ela está melhor do que aqui na Reina Valera. Do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Tomei a liberdade também de pegar uma versão mais livre, mais parafraseada desse texto, que diz assim: a coisa mais importante de tudo que estamos dizendo, está vendo? Então o que quer dizer isso, irmãos? Esse texto aqui, ele por si só já exprime tudo que nós precisamos. Se você estuda essa Epístola aos Hebreus, você vai perceber que no capítulo 5, desde o capítulo 5, o autor ele vai inserir um dos temas principais dessa epístola. E qual é esse tema? O sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que isto tem a ver conosco? Eu digo, tem tudo. Porque os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e também as epístolas, vão enfatizar muito a obra salvadora de Cristo Jesus. Podemos dizer assim, a obra de Cristo até a cruz do Calvário. É claro que nós encontramos em muitos lugares, em especial
na Epístola aos Efésios, na Epístola aos Colossenses, nós vamos encontrar de maneira muito gloriosa também o que essa epístola nos mostra: o ministério de Cristo após a ressurreição. A igreja, ela precisa acordar e estudar este assunto. E porque nós desconhecemos este assunto, irmãos, nos tornamos espiritualmente pobres e pensamos na salvação sempre na questão do perdão dos pecados e a morte do Senhor. Mas nós desconhecemos qual é o ministério do Senhor neste exato momento. O que é que Ele está fazendo por nós? Esta epístola, de maneira doutrinária, ela vai dizer sempre que Cristo, Ele está assentado. E isso pode ser traduzido de uma maneira genérica na nossa mente. Quer dizer, Ele está sentado. Dá-se uma ideia de comodidade, de alguém que não está fazendo nada. A expressão assentado, no livro de Hebreus, não quer dizer que Cristo não está fazendo nada. Em primeiro lugar, Ele está sentado porque Ele já fez tudo. Em segundo lugar, nosso Senhor, Ele está assentado porque Ele tem total segurança e certeza da obra que Ele realizou. Então nunca é uma posição de comodidade, nunca é um mero descanso, mas é satisfação, é certeza, é segurança. E aonde Ele está sentado? Ele está sentado no trono. O trono não é uma cadeira de descanso, o trono é onde se concentra o governo do universo. Você pode olhar para as galáxias, você pode olhar para o universo, você pode ficar fazendo 1001 perguntas, como tudo está lá, como tudo começou, como tudo funciona, como todas as coisas estão na simetria exata, como tudo funciona perfeitamente, como tudo mantém a sua ordem. E ainda os cientistas não conseguiram descobrir 1% de tudo aquilo que compõe o universo. Sim, eles não entendem isso. Mas tem um que entende, e ele está sentado no trono. Ele sabe porque a Terra está fora do seu eixo 23 graus. Ele sabe qual é a medida exata de luz, não só a medida exata, mas a temperatura exata da luz que incide sobre a Terra. Porque se vocês estão achando que 36 graus está muito alto, poderia ser muito pior, mas ele libera só a medida exata, senão a gente iria se tornar uma torrada. Mas ele sabe a medida certa. Ele sabe a medida certa dos gases que nós precisamos. Ele sabe a medida certa que nós precisamos nos manter na posição entre todos os planetas, para que a gravidade não nos sugue e para que nós venhamos ficar numa posição tão privilegiada em todo o universo. Quem é que faz isso? É a NASA? Não, é aquele que está sentado no trono. Porque este livro de Hebreus diz que Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Ele é o Criador e Ele é o sustentador. Mas eu te pergunto, esta é a sua tarefa principal? É por causa dessa tarefa que Ele está sentado no trono? Digo para você com segurança, não. Essa não é a sua principal tarefa. A sua tarefa não é de um cientista. A sua tarefa não é de um grande projetista. Tudo isso está inserido na sua infinita sabedoria, mas a sua principal tarefa é nos conduzir à sua glória. Porque a Bíblia inteira é escrita com esse propósito. E o livro de Hebreus vai nos mostrar isso. E a maneira como este livro escancara essa doutrina tem que nos impressionar. Em uma das palavras que compartilhei com vocês, eu disse que nós temos dificuldade de lidarmos, de tratarmos com as nossas insondáveis riquezas em Cristo. Porque nós desconhecemos isso, nós preferimos o caminho da religião. A Bíblia não é religião, Deus não é religião, a igreja não é religião e nem instituição. Igreja não é religião e a igreja não é instituição. Os homens podem fazer da igreja a sua instituição, a sua religião,
Mas Cristo, que disse, eu edificarei minha igreja, ele não a tornou uma religião e nenhuma instituição. Ela não é organização, ela não é um organismo qualquer, ela é um organismo vivo, ela não é um organismo institucional, ela é o corpo de Cristo, ela é constituída de pessoas e não de areia, cimento e ferro. Meus irmãos em Cristo Jesus, vamos prestar atenção aqui neste texto tão precioso. Ora, no que estamos dizendo, então ele estava dizendo desde o capítulo 5, sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Então você se lembra, eu já disse isso, não é hora de falar novamente, mas para ganharmos tempo, nós sabemos que no capítulo 6 há uma digressão, a gramática chama isso de um parênteses. Então o escritor dessa epístola, ele faz uma digressão, um parênteses no capítulo 6, aí depois ele retorna ao assunto do sacerdócio de Cristo Jesus, no capítulo 7, todo o capítulo 7 ele faz uma exposição doutrinária sobre este assunto, sobre esse tema, que Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. Esse título, esse ofício, melhor assim, ele é muito especial, ele é riquíssimo na sua revelação. Então ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos a história judaica, nós temos os valores que o Senhor colocou, depositou sobre o povo judeu, que é uma escola para nós, mas não deve ser motivo de concentrarmos a nossa atenção demasiada. Devemos ser contidos em relação a isso e entender que essas coisas são figuras e não realidade. A realidade está em Cristo. O que quer dizer o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque? Toda a linhagem sacerdotal no judaísmo era proveniente da tribo de Levi. Essa tribo foi separada por Deus para que servisse no sacerdócio. Era aí que vinham os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Mas Cristo não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. E Judá não tinha o ofício do sacerdote, Judá tinha o ofício do reino. Então o que você entende? É que o sacerdócio de Cristo Jesus, e o escritor aos Hebreus, ele vai escancarar isso para nós. Ele vai dizer que Cristo é dessa ordem de Melquisedeque. E quando você estuda Melquisedeque, está em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18. Abraão veio de uma grande batalha, ele venceu 4 reis, e aí apareceu este personagem enigmático no Velho Testamento, Melquisedeque. O nome Melquisedeque traduz a frase rei de Salém. Ele é um rei de justiça. Este é um rei de justiça. Então este rei de justiça, ele veio até Abraão, e ele ministrou pão e vinho. Tudo um enigma, tudo figura daquilo que um dia nosso Senhor, que é o nosso sumo sacerdote, ele convocou os seus discípulos para uma ceia. Aí ele pegou o pão e o vinho, o mesmo que Melquisedeque fez, porque Melquisedeque ministrou pão e vinho quando Abraão venceu 4 reis. Quem são esses 4 reis na tipologia bíblica? O mundo, a carne, o diabo e a morte. Mas aquele Melquisedeque, o nosso Melquisedeque, o nosso Senhor Jesus, ele convocou os seus discípulos em Lucas capítulo 22, e ele abriu seu coração para eles. Ele falou do pão e do vinho. Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele é maior do que aquilo que nós podemos ver nos sacrifícios do Antigo Testamento. Ele diz: isto é o meu corpo. Ele não estava dando uma simbologia, ele estava trazendo realidade. Aí depois ele deu o cálice e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Ele estava dizendo assim: fazer isso em memória de mim. Depois que eu partir, vocês vão reunir, e vocês vão comer esse pão, e vocês vão tocar a realidade do meu corpo. Vocês vão beber esse cálice, e vocês vão tocar a realidade do meu sangue. E lá em João 6 ele diz: porque o meu corpo e o meu sangue é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Nós não fazemos isto por ritual, nós fazemos isto por realidade espiritual. Nós não fazemos isso por religião, nós fazemos isso com boa consciência, tendo a certeza que nós estamos debaixo da palavra do nosso Senhor, comendo dele, bebendo dele.
Pode parecer simbólico, pode parecer litúrgico, porém não para nós. E aí agora, ele vem falando desse sumo sacerdote. E quando ele chega neste capítulo 8, capítulo 9 e 10, aí a revelação está muito elevada. E é isso que eu desejo mostrar para vocês. Porque olha o que ele diz. O resumo, ou o ponto essencial, o ponto principal do que estávamos dizendo, é que temos, olha esta frase, tal sumo sacerdote. O que quer dizer a expressão tal? Essa expressão, ela funciona da seguinte maneira. O escritor, ele não encontrou uma palavra que pudesse expressar a riqueza, a totalidade, a grandeza. Ele não conseguiu designar aquilo que ele iria falar à altura do seu verdadeiro significado. Então ele coloca a palavra tal, porque ele é incomparável, tal, porque ele é inigualável, tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono, significa o lugar da autoridade, da majestade dos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então, podemos dizer assim, além do mais, o ponto principal que temos para dizer para vocês é isso, é que nós temos tal sumo sacerdote. E entender isso é importante. Importante por quê, irmãos? Porque aqui nós temos uma declaração, isto é fundamental, é a coisa mais importante que nós temos que aprender sobre a vida cristã, é que temos tal sumo sacerdote. Então avancemos. Versículo 2, quando ele diz assim, apenas essa frase, santuário e do verdadeiro tabernáculo. Deixe-me dizer isso mais uma vez, embora tenha dito nos estudos passados, santuário e do verdadeiro tabernáculo. Irmãos, a parte que concentra o trono de Deus na glória é um santuário. Vou repetir. A parte que concentra o trono de Deus na glória é um santuário. Isso não está exposto apenas aqui na Epístola aos Hebreus. No livro de Salmos, Isaías, nós vamos aprender sobre isso. Se você estuda a palavra santuário no Velho Testamento, você vai encontrar algo muito interessante. Se você pega apenas uma tradução em português, você não vai saber o que realmente está dizendo. Você vai pegar a palavra no sentido geral. Mas se você pegar a palavra hebraica, você vai ver que a palavra hebraica para santuário, a mesma palavra que é dita no livro de Salmos, ela ocorre a partir do capítulo 1 do livro de Samuel. Preste atenção nisso. Aquela palavra tabernáculo, o santuário, quando se refere ao tabernáculo do Pentateuco, não é a mesma. Eu chamo a atenção de vocês para isso, irmãos, porque essa didática que a língua hebraica nos ajuda a entender é importante para nós agora. A palavra hebraica para tabernáculo, ela difere da palavra santuário, e até às vezes quando fala tabernáculo, a partir de Samuel. Por quê? Porque aqui o Espírito Santo, o autor deste livro sagrado, ele colocou essa didática para nos mostrar que o tabernáculo de Moisés é um, e o tabernáculo citado no livro de Salmos é outro. Porque essa parte que concentra o trono de Deus é um tabernáculo. O escritor aos Hebreus diz assim, santuário, porque aqui é a referência ao santíssimo lugar do verdadeiro tabernáculo, onde Cristo está. Se ele está sentado no trono, à destra de Deus, aí ele diz assim, sentado à destra do trono da majestade nos céus, ministro do verdadeiro santuário, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Por que verdadeiro? Porque aquele tabernáculo celestial é o verdadeiro, e aquele de Moisés, lembre-se, aqui, neste capítulo 8, no capítulo 8, e também no livro de Êxodo, quando Deus deu o modelo do tabernáculo, lembre-se, lugar átrio, lugar santo, lugar santíssimo, aquelas três partes, Deus diz assim para Moisés, faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Porque tinha um modelo, e eu pergunto para você, qual o modelo? Qual o modelo?
aquele modelo celestial. E aquele modelo celestial compõe de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Você percebe? Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. Quando Moisés diz assim para o Senhor: mostra-me teu caminho, ele não estava falando do caminho para Canaã, ele estava falando deste caminho. Aí Jesus responde: eu sou o caminho. Depois ele fala assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Jesus diz: eu estou convosco todos os dias. Depois ele fala assim: mostra-me tua glória. Deus diz: ninguém poderá ver minha face. Aí Jesus diz assim, primeiro, João diz assim: vimos a sua glória. Depois ele diz assim no capítulo 14 de João: quem vê a mim, vê o Pai. Tudo que Moisés queria, nós temos hoje, agora, em Cristo. Você vê, irmãos? Não é pequeno isso, irmãos. O que nós temos em Cristo não é pequeno. Então agora preste atenção: este santuário celestial é lá onde ele está. Então ele não está acomodado, ele está ministrando. Diz que ele é ministro. Está vendo essa palavra? Irmãos, esta palavra precisa ser sublinhada e copiada pela nossa mente para a gente nunca esquecer. Hoje ele é o ministro deste santuário, ele é o sumo sacerdote. Sua obra salvífica, aquela obra da cruz, ela foi consumada. Agora ele está diante do Pai como sumo sacerdote, ele está trabalhando. E qual é o seu grande ofício? Nós temos que entender. Esses 3 capítulos respondem para nós. Então vamos compreender um pouco sobre isso. Permita-me mostrar algo para você sobre esse santuário. Salmo 78. Salmo 78. São várias passagens, mas eu quero apenas colocar essa para vocês. Olha o versículo 69. Diz assim: edificou o seu santuário como um lugar elevado, como a terra que fundou para sempre. Tem uma versão que diz assim: e construiu o seu santuário durável. Essa palavra durável é como está aqui na Reina Valera. Construiu o seu santuário no mais altos céus. Preste atenção. E firme como a terra, fundou para sempre. Essa frase para sempre já descreve a natureza deste santuário, porque ele é um santuário eterno. Esse é um santuário de Deus. Deixa-me lhes mostrar algo muito especial sobre isso. Voltemos aqui para o Salmo de número 27, uma oração de Davi, uma linda oração, por sinal. Quero que você observe isso. Irmãos e irmãs, lembre-se, estes poetas, esses escritores do Velho Testamento, eles eram homens de uma profunda visão espiritual. Então, Davi era um homem de uma profunda visão espiritual. Alguns dos seus salmos, eles ultrapassam a capacidade da mente humana, por causa da visão que ele teve, como ele previu, como ele escreveu prevendo algo delicado acerca da pessoa e da obra do nosso Senhor. Davi, aqui neste Salmo 27, ele está passando um dos momentos mais tristes da sua vida. Ele está sofrendo uma terrível perseguição, uma perseguição mortal. Davi está em desespero, em angústia. Esse é um lado exterior da sua vida. Mas aí ele diz assim, versículo 4: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei com empenho. Esta é a tradução correta. A palavra buscar ali é empenhar assiduamente, porque na sua versão está assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Morreu o sentido da frase, mas vamos traduzi-la conforme está no hebraico. Uma coisa peço ao Senhor e me empenharei até encontrar. E o que ele estava buscando? Que habite eu na casa do Senhor. Então algumas pessoas acreditam que Davi escreveu isso quando ele foi expulso de Jerusalém por Absalão. Ele não podia mais nem entrar para desfrutar a presença de Deus diante da arca, que estava lá no lugar santíssimo. Era tudo que ele amava. Agora ele não podia estar. Aí ele diz assim: que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor e para inquirir, essa palavra é rica, para questionar, para perguntar, para inquirir em seu templo. Olha aí, templo. Esse templo aqui, irmãos, que Davi buscava, não era o templo de Jerusalém. Isso estava em pauta? Possivelmente sim, porque ele estava expulso, mas ele queria uma coisa muito maior. Ele queria uma coisa muito mais elevada. Ele diz assim, que eu habite na casa do Senhor, sabe essa expressão? Todos os dias. Todos os dias. Isso é muito importante, para contemplar a formosura do Senhor. Aonde está a realidade da formosura do Senhor? Naquele templo celestial, aonde Cristo está. O que Davi poderia ver naquele templo, que não era nem templo ainda, era tabernáculo, porque o templo não tinha sido construído. O que ele poderia ver ali? Irmãos, não era isso que ele estava buscando. Aí ele diz assim, olha o versículo 5, porque ele me esconderá em seu tabernáculo no dia do mal, e me ocultará no recôndito da sua morada, sobre uma rocha, por-me-á nas alturas. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? Eu vou te dizer o que é. Aquilo que Paulo traduziu de maneira magistral em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Se, pois, ressuscitastes, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Porque quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, e ele diz que nossa vida está oculta nele, vós também se manifestareis juntamente com ele. Percebe isso, irmãos? Então é este entremesclar da nossa vida, da nossa comunhão, que é a realidade da espiritualidade, da nossa fé, da nossa vida hoje. É isso que nos liberta, irmãos, de quatro paredes. É isso que nos eleva. Está tudo difícil aqui, está ruim as coisas para você, é angústia, é pressão, é opressão, é depressão, você se sente apertado por todos os lados. Entra no santuário da majestade nas alturas, busque contemplar a face do Senhor, fala que Ele vai te ouvir, derrama o teu coração, que Ele te toma pelas mãos. A questão é que nós não temos aprendido isso, irmãos. Nós temos feito da nossa vida lamúrias e lamúrias e lamúrias, reclamações, reclamações, reclamações. Gostamos de falar dos nossos problemas e falamos num tom de derrota. Sim, irmãos, todos os cristãos passam lutas e as nossas lutas são mais agudas. As nossas lutas, elas têm um propósito maligno, mas Deus consegue transformar essa malignidade. Ele transforma o nosso choro em dança. Entende? Ele transforma o nosso pranto em dança. O que seria pranto para nós se torna dança. Sabe por quê? Quando você aprende a entrar nos lugares celestiais. Quando você faz como Davi, uma coisa eu peço, e eu vou me empenhar por isso. Nós não temos nos empenhado, irmãos. Nós temos vivido de muletas. Temos procurado viver pesando os ombros dos outros, sendo que o caminho está aberto para todos nós. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 3, e diz para nós termos liberdade, plena liberdade e acesso a Ele. Plena liberdade. Então vamos adiantar. Agora, por favor, Hebreus capítulo 8, versículo 9, que é o nosso texto áureo. Diz assim: dando com isso entender o Espírito Santo, que ainda não havia manifestado o caminho do santo lugar, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse erguido. Preste atenção aqui, muito importante. Este santo lugar descrito aqui, preste atenção, este santo lugar, dando com isso entender o Espírito Santo, que não havia manifestado o caminho do santíssimo lugar, do santuário. Esse santuário aqui, irmãos, você precisa configurar ele com esse santuário do capítulo 8, versículo 2, que é o mesmo do Salmo 78. Agora, veja bem, preste atenção, aqui tem outro detalhe que eu preciso lhes mostrar. Então ele diz, santuário do verdadeiro tabernáculo, do capítulo 8, versículo 2. Este caminho não se manifestou, enquanto aquele velho tabernáculo
lá de Jerusalém estivesse erguido. Preste atenção, irmãos. Aqui nós temos uma palavra que ela foi mal traduzida. E é normal isso. E por quê? Irmãos, os tradutores do Velho Testamento, eles não tinham profundidade de revelação. Eles fizeram um trabalho extraordinário. Então eles procuraram as palavras que melhor se encaixariam na frase. Então aqui está assim: enquanto, olhe bem, enquanto o tabernáculo, o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Ora, esse primeiro tabernáculo está fazendo uma referência ao tabernáculo de Moisés, que depois se tornou o templo de Salomão, e depois ele foi destruído e foi reconstruído através do trabalho de Zorobabel, Josué, Esdras, Neemias. Depois ele foi destruído, aí depois Herodes o reconstruiu, certo? É esse aí, quando Jesus chega, é aquilo que ele vê, esta casa. Agora preste atenção, está vendo essa palavra erguido? Quero que você observe ela. Se você olhar essa palavra erguido, essa palavra ela ocorre apenas 9 vezes em todo o Novo Testamento. É muito curioso isso. 9 vezes em todo o Novo Testamento. Sabe o que ela significa? Tumulto, bagunça, desordem, sedição, dissensão, celeuma. É isso que significa. Então pegue tudo isso e tente colocar aqui no final deste versículo. Observe bem, como se ele dissesse assim: enquanto este primeiro tabernáculo, enquanto esse tabernáculo é uma celeuma, é um tumulto, é uma bagunça, é uma desordem. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. É isso que impede, essa bagunça, essa desordem, esse tumulto todo que vocês estão vendo em Jerusalém, é que impede vocês de conhecer, experimentar e desfrutar o verdadeiro tabernáculo. Enquanto isso aqui estiver em pé, vocês nunca saberão o que é o verdadeiro tabernáculo. E por quê? Irmãos, esse escritor aos Hebreus, ele escreveu especialmente, em primeiro lugar, ele escreveu para os judeus da dispersão, chamados judeus da diáspora. Esses judeus, quando eles leram Hebreus, eles entenderam mais facilmente do que nós, embora ficaram chocados com o que viram. Alguns ficaram, talvez, querendo pôr fogo nessa epístola, mas os judeus cristãos não. Isso para eles foi um verdadeiro trabalho de libertação espiritual, porque aqui ele está dizendo: olha, enquanto vocês continuarem com seus olhos, com seus corações, naqueles rituais do tabernáculo, enquanto isso consumir a mente de vocês, vocês nunca saberão o valor do santuário celestial. É isto que ele está dizendo. Enquanto esse primeiro tabernáculo estiver erguido dentro de vocês, essa bagunça, vocês nunca vão experimentar o verdadeiro gozo de entrar no lugar santíssimo da presença de Deus, onde Cristo está sentado como nosso sumo sacerdote. Lindo esse texto, irmãos, lindo, porque é isso que ele chama a nossa atenção. É para que nós vejamos aqui a grandeza do que tem à nossa disposição. Vamos avançar para o versículo 11. Olha o que ele diz: quando Cristo veio como o sumo sacerdote dos bens vindouros, então ele mostra, irmãos, os bens futuros, não é os bens passados. O que são os bens passados? O que são as graças recebidas? Nós podemos dizer assim: perdão dos nossos pecados, a justificação, salvação do nosso espírito. Esses são as bênçãos que nós já recebemos. Mas e os bens vindouros, irmãos? Ainda tem muito para recebermos? Temos. Nós ainda temos muito para recebermos. A salvação da nossa alma, a salvação do nosso corpo, quando ele for revestido da incorruptibilidade, a nossa ascensão à glória de Deus, a aprovação no tribunal de Cristo, o reino com Cristo, a constituição daquilo que é a glória de todas as glórias da obra de Deus, que é a Nova Jerusalém, cidade a qual nós faremos parte dela. Não é a cidade onde nós vamos morar, é a cidade onde Deus vai nos habitar.
Irmãos, não tenho como expressar toda a grandeza desses bens vindouros que nós temos ainda em Cristo. E como a gente pode, irmãos, chegar num culto, nos dá o luxo de não cultuá-lo, nos dá o luxo de sermos indiferentes, nos dá o luxo de não glorificar Ele, de não permitir que o Espírito Santo, eu possa estar arrebentado por dentro, mas o Espírito Santo, Ele pode trazer o gozo dEle, colocar dentro de toda essa tristeza que está aqui. Aí eu posso dar um sorriso para Deus e dizer: muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque eu posso cantar Teu nome, muito obrigado porque eu posso cantar Tua glória, muito obrigado, graças te dou. Como Paulo estava na prisão em Filipos, esmagado, condenado à morte, mas ele diz: alegrai-vos, irmãos, alegrai-vos. Não é na vida de vocês, não é porque o seu salário está em dias, alegrai-vos não é porque você tem saúde, alegria sua não é por causa dos seus bens materiais, alegrai-vos no Senhor, a nossa alegria é nele, irmãos, não é em nós, não é nas coisas que temos, porque quando eu olho as coisas que eu tenho, você olha as coisas que você tem, há muita tristeza nisso, há muito suor, muita dificuldade, muita luta, muita batalha, mas quando Ele é a nossa alegria, aí nós temos um novo cântico, aí a gente consegue ver que Ele transforma o nosso pranto em dança. Então veja isso, irmãos, está assim. Deixe-me colocar na maneira exata como eu sintetizei este versículo. Cristo, observe, versículo 11 do capítulo 9, Hebreus 9:11. Então veja primeiro, Cristo. Segundo, sumo sacerdote. E terceiro, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo. Então esse maior e mais perfeito tabernáculo, é isso que nós vemos no versículo 8 do capítulo 9, é o que nós vemos também no capítulo 8, versículo 2. Junte tudo isso, irmãos, tudo isso. Este versículo, irmãos, ele está incompleto nas versões João Ferreira de Almeida. Que tristeza, que tristeza. Eu acho que você está lendo aí um versículo bem resumido. Eu vou ler ele aqui na minha versão e você vai levar um choque quando você lê na sua. Está assim: quando Cristo veio, presente como sumo sacerdote dos bens vindouros, agora isso aí não tem na sua Bíblia, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não dessa criação. Está faltando uma parte aí do texto? Está ou não está, irmãos? Não jogue sua Bíblia fora, ok? Isso acontece, infelizmente. A versão de vocês está assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação. Pronto, é assim que está na sua Bíblia. A Bíblia de Jerusalém está assim: Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Este atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a essa criação. Então a Bíblia de Jerusalém, ela concorda perfeitamente com a Bíblia Reina Valera. E isto nos traz segurança, irmãos, porque o texto fica bem amplo diante dos nossos olhos. Agora, você pode juntar tudo. Primeiro, a frase, ora, o essencial, o que é mais importante. Segundo, o santuário do verdadeiro tabernáculo. Terceiro, o caminho do santo lugar, que é o capítulo 8, versículo 9. E agora o versículo 11. Cristo, sumo sacerdote, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo. Então o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos a mais gloriosa realidade espiritual daquilo que já possuímos em Cristo Jesus. Possuímos um tabernáculo e possuímos um sumo sacerdote. Esse tabernáculo, ele não é deste mundo. Esse tabernáculo, ele está além de nós. Ele está muito acima de nós, muito acima de todos os céus. Ele é impenetrável pelo suor humano, pela força humana. Não há ritual, não há nada que o homem possa fazer que ele consiga entrar por si e de si mesmo nesse tabernáculo. E quanto a nós, esta é a hora da alegria, irmãos, do grande gozo.
é que nós podemos entrar. Vamos agora ao texto que fecha este quadro de uma vez para sempre. Versículo 19, do capítulo 10, Hebreus 10, 19. Então, Hebreus 10, 19, nessa porção aqui que vai até o versículo 25, o que quer dizer essa porção de Hebreus 10, 19 a 25? Isto é, tudo que está exposto nos capítulos 8 e 9, nós vamos ver de maneira prática nesta sessão deste capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Primeiro ele vai dizer, portanto, irmãos, tendo, esta palavra tendo é muito importante. Tendo significa inteira liberdade. A minha versão Reina Valera já está traduzida. Tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo. Então nós temos que parar. O que quer dizer este lugar santíssimo? Nós podemos traduzir isso de uma única forma, hermeneuticamente falando. Você não pode ficar criando suposições. Hermeneuticamente falando, a Bíblia impede que você crie suposições. A hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. Então você só pode interpretar a Bíblia de maneira hermenêutica. Você vai precisar de regras. E uma delas diz que você precisa examinar o contexto. E o contexto aqui vai nos mostrar que esse lugar santíssimo é este santuário do verdadeiro tabernáculo. Este lugar santíssimo está aqui, o caminho do santuário, no versículo 8 do capítulo 9. Esse lugar santíssimo que nós podemos entrar está aqui. Cristo veio presente como sumo sacerdote dos bens vindouros. Esse lugar santíssimo é o nosso bens vindouro. Ele faz parte desse bens vindouros. Estão vendo? É o que nós temos. Este é o maior e mais perfeito tabernáculo. Oh, irmãos, eu não tenho condições, eu não tenho força e nem tão pouca inspiração para fazer você entender isso. Só o Espírito Santo, para te ajudar a entender a glória de tudo isso aqui. E ver que a vida cristã não é essa pobreza que muitos estão vivendo. Não é essa coisa superficial que muitos estão vivendo. Que é uma coisa muito maior do que você possa um dia imaginar. Que você tem, que você pode. Não é justo, irmãos, nós temos uma realidade tão gloriosa como esta e sermos tão superficiais na nossa fé, na nossa vida espiritual, sermos tão distantes, sermos tão frios. Vivemos a vida cristã vagando de um lado para o outro e não tem experiência com Deus. Vivemos na sombra de outros. Vivemos à custa de leitura de livro para ver se a nossa fé é estimulada. Nós não precisamos disso, irmãos. Não precisamos de nada exterior. Nós já temos um santuário que é nosso e que, mesmo estando nessa terra, com todos os limites da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, com todas as pressões, com todas as opressões, com todas as dificuldades, com tudo que vem contra nós, com todos os dados contra nós, com toda a força do inimigo contra nós, podemos sim, irmãos, entrar no santuário da majestade, onde o nosso sumo sacerdote está sentado à destra de Deus. Nós podemos entrar com toda a liberdade. E você diz, irmão, como eu posso, sendo quem eu sou? Como é que eu posso? Essa é a questão. E por que muitos não entram? Porque não se sentem dignos. Muitos não entram, sabe por quê? Eles não têm certeza do perdão. Eles não têm segurança no perdão. Muitos não entram porque a acusação é tão forte sobre eles. Satanás fica dizendo, olha o que você fez, olha quem você é, olha aí sua vida. Fica mostrando páginas e mais páginas da nossa vida suja. Mas é por isso, irmãos, que Ele está lá como nosso sumo sacerdote e não como juiz. Você entende? Ele está lá como sumo sacerdote, porque se Ele tivesse como juiz, nós não chegaríamos nem perto, porque nós já seríamos condenados. Mas como sumo sacerdote, veja isso aqui, irmãos, capítulo 4 de Hebreus, versículo 15, olha o que diz esse texto: aproximemo-nos com confiança. Sabe o que é isso, irmãos? Aproxime com fé, creia, tenha segurança
Aproxime com confiança ao trono da graça. Sabe o que é esse trono da graça aqui nesse texto? É o santuário do verdadeiro tabernáculo. Esse trono da graça é porque o caminho está aberto. Esse trono da graça é o mesmo trono onde Cristo está sentado como nosso sumo sacerdote à destra de Deus. Esse é o trono da graça, não é o trono do juízo. Para nós não, irmãos. Para nós é graça e não juízo. Graça para alcançardes misericórdia. Você vê isso, irmãos? É exatamente isso que está escrito na sua Bíblia. Sabe o que você vai fazer lá? É alcançar misericórdia. O que é alcançar misericórdia? A misericórdia, Deus não dá a nós o que nós merecemos. Você consegue entender isso? Porque se você olha para você e diz: eu não mereço, eu não sou digno, mas tem aqui uma exposição doutrinária desse tabernáculo celestial, que eu posso entrar, apesar de mim, apesar de quem eu sou um filho de Deus, sou mais miserável. Talvez você se coloque assim como o último e o mais miserável de todos os filhos de Deus que Jesus já salvou. Talvez você se sinta o pior filho que um pai pode ter. Mas sabe o que é este livro? Que é a própria boca de Deus falando a você. Ele diz que você pode entrar com total confiança a esse trono. Não é para você receber perdão, porque isso você já tem. É para você receber a misericórdia dele. O que é receber a misericórdia dele? Ele não vai dar aquilo que você merece. Ele vai te aceitar como você é. Consegue ver isso, irmãos? Não é o mesmo que diz aqui o capítulo 2 dessa epístola, versículo 17, diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel. Quanto a nós, misericordioso. Quanto a Deus, fiel, sumo sacerdote, misericordioso. Convinha. Porque convinha um sumo sacerdote como este, santo, inigualável, imutável, imortal, santo, fiel, justo. Porque convinha, irmãos, porque convinha um sacerdote como esse, porque para mim e para você não havia outra escapatória que não fosse um sumo sacerdote como esse. Porque se fosse da linhagem de Arão, nós pereceríamos eternamente no inferno. Mas porque ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele veio ministrar misericórdia a nós. Ele veio ministrar pão e vinho. Ele veio ministrar sua obra para nós. Ah, irmãos, não tem como a gente não adorar, não ser gratos, porque é uma verdade impressionante. Eu sei que muitos estão cansados da própria vida, desanimados por causa do peso do pecado que tenazmente sempre nos assedia, e Satanás vai nos puxando para baixo, e a vida cristã vai perdendo o seu valor, vai perdendo o seu significado, vai perdendo sua graça, a gente vai ficando insípido, frio, o pecado vai nos corroendo devagar, um abismo chamando outro abismo de pecado, e você não desfruta dessa graça. Irmãos, por isso que muitos serão indesculpáveis diante de Deus, por desprezar tamanha misericórdia, tamanho amor que se renova para nós a cada manhã. Então hoje nós temos aqui essa palavra diante de nós. Vamos sair da periferia, meus irmãos e irmãs. Vamos nos agarrar a essa verdade. Vamos agarrar essa verdade com toda a firmeza que pudermos. E não deixar que ela se perca de nós. Isso vai te ajudar. É isso que vai levar você, como o salmista no Salmo 73, até que eu entrei no santuário do Senhor. Com tantas coisas periféricas, mundanas, ficam atraindo o nosso coração. E às vezes a gente chega até a duvidar. Asaf chega a dizer no Salmo 73 que por pouco ele se desviou, quando ele começou a olhar para os ímpios e achar que ali estavam as verdadeiras pessoas felizes. Mas um dia ele percebeu, quando ele entrou no santuário de Deus, é dali, irmãos, que nós temos que ver o outro lado da vida. É de lá que você vai ver a razão e o propósito de todas as coisas. É de lá que você vai saber que tudo coopera para o bem do propósito na tua vida. Que Deus está escrevendo
sua história. Se ele ainda não mudou a página, é porque ele ainda não terminou de escrever. Então fique apressado. Porque tem hora que a gente diz: Senhor, muda, acaba com a minha luta. Não, ele não vai acabar com a sua luta, ele ainda está escrevendo. Assim que acabar, ele vira a página e começa a outra. Mas é ele que está escrevendo. Confie nessas mãos furadas que foram pregadas por você lá na cruz do Calvário. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Amado Deus e Pai, bendito é o teu grande, santo e maravilhoso nome. Senhor, nós nos colocamos aqui mais uma vez aos teus pés, Senhor, para poder comer da tua carne, beber do teu sangue, te adorar. Reconhecemos, Senhor, quão fracos, pequenos nós somos, como o pecado tem nos assediado por dentro e por fora, como Satanás tem nos esmagado com culpa, com condenação. Mas hoje nós podemos ouvir tua voz. Podemos ver, Senhor, que há um santuário de glória muito maior do que aquele de Moisés, infinitamente maior. Que neste santuário nós temos um sumo sacerdote inigualável. E que nós podemos entrar agora neste trono da graça e desfrutar da tua misericórdia, na certeza, na confiança que o Senhor não dará a nós aquilo que nós merecemos. Essa é a nossa confiança, confiança na certeza do teu amor eterno. Bendito é o teu nome, Senhor. Que nós possamos nos sentir abraçados pela tua palavra nesta manhã, que nós possamos sentir a tua face de amor encostando na nossa face, Senhor, cheia de cicatrizes, de marcas, de culpa e de falhas. Senhor Jesus, queremos te desfrutar de maneira especial aqui nesta manhã. Queremos te desfrutar de maneira gloriosa nesta mesa, Senhor. Bendito é o teu nome para sempre, Senhor. Bendito é o nome daquele que está sentado no trono, à destra do Pai, aquele que é o nosso sumo sacerdote. A ele seja glória eternamente. Amém.